Olá meninos! Hoje vou ler-vos uma história que se chama O Príncipe com Orelhas de Burro, de António Torrado. O Príncipe com Orelhas de Burro. No tempo em que havia fadas, ou melhor dizendo, no tempo em que havia mais fadas do que há agora, era de uso convidar umas tantas para assistirem ao batizado dos príncipes. Na história que vou contar, ia ser dada ao príncipe recém-nascido o nome de Teodoro, que significa prenda de Deus, pois os pais há muito que suspiravam por um descendente e já desesperavam por não o terem. Quase se resignavam a deixar as responsabilidades do reino a um sobrinho, por sinal uma cara estanhada, mal como as cobras. Quando, enfim, as preces reais foram atendidas, os sinos de todas as igrejas repicaram de alegria, mas ainda com mais força palpitaram os corações dos venturosos pais. Nasceu um menino, uma perfeição, e quem ficou de cara à banda, todo torcido por fora e por dentro, já se imagina quem foi. Parece que o arredado pretendente ao trono tinha um nome tão arrevesado e retorcido como ele. Seria Edfígio? Ou Eleutério? Ercílio? Ou Eufrásio? Fica Eufrásio. Que me perdoem os detentores desse nome. Pessoas, por certo, bem formadas e de boa índole, mas em tudo há exceções. O jovem Dom Eufrásio, sobrinho do rei, seria uma delas. Vingativo que era, logo arranjou maneira de estragar a festa. Sabendo ele que iam ser convidadas 3 fadas para, em privado e segredo, fadarem o príncipe antes das cerimónias solenes na catedral, e constando que uma delas era dona de um mau feitiozinho de respeito, o que é que o nosso figurão decidiu tramar? À sorrelfa, pegou nos convites que o desprevenido ministro do protocolo tinha deixado em cima da secretária e, no cartão destinado à tal fada, pespegou um enorme não, que contraditava o sentido do convite. Ficou qualquer coisa como isto: temos o prazer de não convidar Vossa Excelência para o batizado do príncipe Teodoro, seguido de banquete, recital de música, bailados, desfiles e fogo de artifício. Como não tinha muito jeito para escrever, encheu o cartão de dedadas. Quando a fada abriu o bilhete, ficou pior que uma bruxa. Como sabem, fadas e bruxas pertencem ao mesmo clube de feiticeiras. Se lhes dá para o bem, são fadas. Se lhes dá para o mal, nem queiram saber. Esta, queimada pela afronta, virou-se do avesso. Até os olhos se raiaram de vermelho. Até o nariz se encavalitou. Até um sinalzinho engraçado junto à comissura dos lábios se lhe espessou e eriçou e encheu, transformando-se numa verruga roxa arrepiada de pelos. Vão saber como é que elas mordem! Exclamou zangada como um vulcão em fúria. Melhor diria, como é que ela morde? Na Câmara Real, à beira do leito, postou-se a primeira fada muito doce e disse: eu te fado para que sejas o príncipe mais inteligente e formoso do mundo. O bebê, ao colo da mãe, abriu-se num grande sorriso de gengivas frescas e os pais, únicas testemunhas da perdição, trocaram um sorriso de ternura e orgulho. Veio a segunda fada, também muito doce, e disse: eu te fado para que sejas o príncipe mais sensível e generoso do mundo. Faltava a terceira fada. Os cortesãos, apinhados no lado de fora dos aposentos reais, abriram alas para ela passar. Como vinha desfigurada, irreconhecível, uma carantonha de apavorar o mais valente. Eu te fado para que tenhas orelhas de burro, disse ela, muito esganiçada ao ouvido do príncipe. Depois, tal como as outras, apagou-se no ar num redemoinho de vento. O bebê recolheu o riso, pôs-se muito sério e começou a fazer beicinho, e desatou a chorar. Até metia a aflição. Pudera? 2 enormes orelhas cinzentas ornamentavam-lhe agora a cabeça.
felpudinhas eram elas, como se recortadas em flanela macia, mas lá que destoavam e se destoavam. Ninguém queira para si tal enfeite. O príncipe era muito sensível e generoso, inteligente e formoso, descontando o pormenor das orelhas, mas nunca tinha cortado a barba e o cabelo. Sabe-se que é da condição dos príncipes casarem cedo. Teodoro já trocava cartas há muito tempo com uma princesa de um país distante. Embarcou a princesa com bagagem e comitiva para a longa viagem. Vai demorar tempo a chegar. No palácio começaram os preparativos para o casamento. A rainha chamou o rei de parte e disse-lhe: "A princesa não vai gostar de ver o nosso filho assim, tão carregado no aspecto, de barba e cabelo por cortar." O rei concordou. Efetivamente, o príncipe estava a precisar de ir ao barbeiro. Ou o barbeiro de vir ao palácio. Mas tinha de ser uma pessoa de confiança, capaz de guardar um segredo, altíssimo e realíssimo segredo. Lá se arranjou um barbeiro, a quem o rei pediu o maior silêncio na sua função. O barbeiro sabia que não podia dizer a ninguém o que ia ver. Pelo sim, pelo não, apertou os lábios assim que entrou no palácio. Só os abriu de puro espanto quando, nos aposentos do príncipe, delicadamente o desbarretou para executar a sua tarefa. As enormes e escuras orelhas do príncipe não eram motivo para menos. Deixou cair os instrumentos do ofício, apanhou-os atabalhoadamente, mordeu várias vezes a língua e, meio atordoado, lá deu conta do seu serviço o melhor que sabia. Mal o barbeiro chegou a casa, a mulher perguntou logo como é que tinha corrido. Mas ele nem uma palavra. Nem chus, nem bus. Ela, como queria saber novidades para ir contar às vizinhas, até lhe foi preparar um chá de limão para ver se lhe fazia bem à voz. Mas ele apenas murmurava para ele próprio: "O príncipe tem orelhas de burro." Nessa noite, não conseguiu dormir. No dia seguinte, não abriu a loja. Quando as pessoas passavam, o barbeiro cerrava a boca para não dizer nada. Era de dar em louco. Para não perder o juízo, escolheu um sítio longe de qualquer povoado ou rastro humano. Cavou uma cova o mais fundo que conseguiu e, depois de certificar-se que não era espiado por homem ou bicho, ajoelhou-se e gritou lá para dentro com toda a força: "O príncipe tem orelhas de burro!" Tapou a cova, sacudiu a terra dos joelhos e respirou fundo. Sentiu-se aliviado. Fora-se o peso. Podia voltar à sua vida de todos os dias. E voltou. O que ele não podia imaginar era que o fundo da cova comunicava com um poço abandonado que, por sua vez, pegava com uma bolsa de água que ia ter uma mina, que sobrava para uma nascente, que entornava para um riacho, que desaguava no rio, revés à estrada real. E por lá passou a princesa. Passeava-se ela sozinha quando lhe pareceu ouvir o restolhar de um canavial, bolido pelo vento, dizer assim: "O príncipe tem orelhas de burro." Mais ninguém parecia ligar ou sequer ouvir o rumor das canas ou a música da flauta. A princesa, de ouvido à escuta, não sabia o que pensar. E, durante o resto da viagem, manteve sempre descida a cortina da portinhola do coche, para grande exaspero de Dom Eufrásio. Quando, nos aposentos do palácio, longe da multidão, os noivos puderam ficar sozinhos, frente a frente, naquele momento de recato, porque todos os noivos anseiam, um apertado e terno abraço os juntou. Desenlaçando-se, continuaram de mãos dadas, sem saber o que dizer um ao outro. Mas terá sido a olhar para um deles, por não conseguir encarar a princesa, que o príncipe Teodoro exprimiu um desejo, com o tímido enleio de quem está a pedir uma coisa muito íntima, muito sentida, muito secreta, clandestina. Não sei se me faço entender. "Mostra-me as tuas orelhinhas", balbuciou o príncipe e corou do atrevimento. "Só se tu me mostrares primeiro as tuas", respondeu a princesa. Dizendo isto, percorreu um arrepio de medo,
ao recordar a revelação das canas do canavial. Ambos se desbarretaram ao mesmo tempo. Ao confrontar-se com as espetadas orelhas do noivo, a princesa desmaiou. Caso sério na corte, assim que se soube a causa do desfalecimento da princesa. Rompeu-se o noivado. Foi cancelado o casamento. O povo não se conformava com a ideia do reino vir a ser governado por um príncipe com orelhas de burro. Claro que quem estava feliz era o primo Eufrásio, que acreditava que o trono era dele. Só tinha que arranjar uma noiva. Fácil! Decidiu enviar uma carta à princesa. Como ainda se devem lembrar, a caligrafia dele era gatafunhosa, que em cada linha tropeçava em borrões e dedadas de tinta, à solta no papel, como porcos no montado. A princesa leu a mensagem com merecido desdém, mas sentia-se tão fraca, tão sem ânimo e tão afastada dos seus na longura do cabo do mundo, que se lembrou de procurar socorro e conselho na senhora sua madrinha, sempre disponível a cada chamamento. Ainda dizem que não há coincidências. Claro que há, e segue já à prova. A madrinha da princesa era, nem mais nem menos, que a terceira fada. Do fundo mais fundo da mala, tirou um cartão. Era um convite para um batizado. Pô-lo ao lado da carta, comparou a letra, os borrões e principalmente as dedadas de tinta. E imaginem, as impressões digitais eram as mesmas. Pé ante pé, encaminhamos-nos para o salão principal do palácio, o salão do trono, onde o rei vai fazer uma comunicação ao país. Consta que o momento será histórico e que daqui a alguns anos todos os manuais hão de mencioná-lo com o devido destaque. O rei propõe abdicar-se do mando, é o que se diz, não o podendo fazer em favor do único filho, porque as orelhas de burro não cabem na coroa. O rei vai oferecê-la a quem? Ao Dom Eufrásio. Todos aguardam as palavras do rei. Espera-se o pior. Atenção a todos! O rei vai fazer o discurso. Até que se ouve o grito de uma mulher. Calem-se porque antes falo eu! Todos se viram indignados. Quem teve a ousadia de mandar calar o rei? Forma-se um círculo de curiosidade à volta da recém-vinda. Quem faz desfaz, quem fada desfada. Assim disse a fada, com voz rouca de quem sente um certo peso de culpa. Fez-se silêncio em toda a sala. As pessoas olharam espantadas para Dom Eufrásio à medida que lhe iam crescendo umas orelhas de burro na cabeça. O príncipe Teodoro ficou triste pelo primo e então decidiu mostrar as suas orelhas de burro, para que o primo não se sentisse sozinho. Mas o príncipe tinha perdido as suas orelhas de burro. Agora era um homem normal como todos os outros, mas ainda mais belo. A fada desapareceu, pois já tinha feito a sua missão. Tinha castigado quem merecia. O príncipe casou-se com a princesa numa festa muito bonita. E o primo Eufrásio foi viver para muito longe. Ganhou o título de Duque de Aragança, ou de Talança, ou de Barcança, mas toda a gente o tratava por Duque das Orelhas de Burro. Não deixou história para contar. Vitória, Vitória, acabou-se a história.